O BTLG11 fez uma aquisição bilionária numa tacada só. Ele comprou 13 imóveis numa transação que vai transformar o fundo e fazer muita diferença no portfólio dele. Fica comigo nesse vídeo que eu vou destrinchar toda essa transação com você. Vamos olhar aquele documento de cabo a rabo, o fato relevante, e vamos entender como é que ficou o fundo dali para frente. E de lambuja, será que vale a pena investir no BTLG? Depois da vinheta eu comento. Maravilha, então vamos lá. Antes da gente ir para o nosso conteúdo, meu nome é Marcelo Fay, eu sou analista de fundos imobiliários e esse é o meu canal do YouTube onde eu posto notícias, conteúdos, análises relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Inclusive, se você quiser ter uma pequena amostra das minhas recomendações, vai no link que eu coloquei aqui na descrição, que ali eu te dou um relatório meu de cortesia recomendando 3 ótimos fundos imobiliários que, se você comprar agora, já no mês que vem eles começam a colocar dinheiro no seu bolso. Então aproveita que é gratuito. Bom, feitas as apresentações, vamos direto lá para o nosso conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui no documento que o BTLG divulgou. Essa é uma transação que já foi anunciada meses atrás, uns 2 meses atrás, mas como já é de praxe nessas transações, primeiro, o fundo anuncia que, comprei X imóveis, portanto e tal, e não dá muitas informações ainda. Por quê? Como é que acontece essas transações lá? O fundo, que é o comprador, vai chegar lá no vendedor, negocia com ele, e aí quando eles chegam no contrato de compra e venda, aquilo ali, se você for ler no detalhe, você vai ver que é a promessa de compra e venda, ou seja, com aquele contrato, ambas as partes se comprometem, o fundo a comprar, o vendedor a vender o imóvel, ou seja, a liquidar a transação. Mas para que ela seja liquidada, para que ela seja finalizada, ambos os lados precisam cumprir uma série de pré-requisitos. E como essas negociações são quase sempre sigilosas, até esses pré-requisitos serem cumpridos, grande parte das informações continuam sob sigilo. E aí sim, lá no final, todo mundo cumpriu as suas tarefas, por assim dizer, aí o negócio é finalizado e o comprador finalmente apresenta o negócio para o seu público, no caso o fundo, para os seus cotistas, que é o que aconteceu agora. Então, 2 meses atrás veio o anúncio dessa transação, com poucas informações, eu inclusive comentei um pouco a respeito, mas eram poucas coisas que a gente sabia a respeito. No meio do caminho eles divulgaram um pouco mais e agora sim veio detalhadamente. Então vamos dar uma olhada aqui do lado como que foi essa transação e como que o fundo fica a partir de agora. Vamos lá. Então assim, essa é uma transação que ela entra para a história como... Para a história do fundo, com certeza, é a maior transação em absoluto para o BTLG e uma das maiores transações no mercado de fundos imobiliários. Então, essa aquisição aqui é de um valor de 1,77 bilhão de reais. É muita grana num negócio só. São 13 imóveis e o que acontece aqui? Essa transação, o fundo está pagando 65% dela à vista, que dá 1 bilhão 150 milhões de reais, e os outros 35% só daqui a 18 meses. Então, paga 1,15 bilhão agora, já foi pago, e tem que pagar mais quase 615 milhões lá daqui a 18 meses, e essa parcela vai ser corrigida pelo IPCA. Nessa transação, acontece aquilo que a gente chama de Seller's Finance. O que é isso? Na prática, é o próprio vendedor financiando o comprador, quer dizer, admitindo que ele vai receber parcelado uma parte desse pagamento e já entregando para o comprador 100% da receita do imóvel. Ou seja, o fundo paga 65 de 100, só para facilitar a conta, e recebe
toda a receita, ao invés de receber só 65% da receita agora e receber os outros 35% a mais, quando terminar de pagar, não, recebe a receita integral. Isso faz o quê? Faz com que o yield dessa transação nos primeiros 18 meses, enquanto o fundo tiver pago só a primeira parcela, seja de 14,6%. É um yield elevadíssimo. Claro que esse yield não dura para sempre, ele dura durante esses 18 meses. Quando o fundo pagar a segunda parcela, a expectativa é que isso gere um retorno, um cap rate, ou seja, uma receita sobre o valor que foi efetivamente pago da ordem de 9,5%. Esse cap rate é um bom número, tá? Um número muito bom, ou seja, o fundo comprou muito bem esses imóveis. Que imóveis são esses? São 13 imóveis no total, tá? Na prática, assim, tem um complexo chamado BTLG Louveira, que ele é composto por vários imóveis, né? Então, por isso que aqui diz 13 imóveis e essa lista aparece só com 5. Pô, da onde é que vem esses 13? Esse complexo BTLG Louveira é composto por vários imóveis. Desses 13 imóveis, 94% deles estão dentro do raio 60 quilômetros de São Paulo. E ainda 31% deles dentro do raio 30 quilômetros de São Paulo. O que quer dizer um negócio desse? Olha só, eu vou pular para esse slide, depois a gente volta para o anterior. O mercado logístico, tu basicamente divide ele em suas zonas ali, considerando São Paulo sendo o epicentro desse mercado, num raio de, primeiro, 15 quilômetros de distância do centro de São Paulo, tá? Depois, um raio de 30 quilômetros, considerando o centro de São Paulo, depois um raio de 60 quilômetros e, por fim, né, o além dos 60 quilômetros. Por que se faz isso? Bom, São Paulo é absolutamente o maior mercado consumidor aqui do Brasil. Para esses galpões logísticos, que a grande maioria deles é feito para atender e-commerces e, enfim, entrega, né, de mercadorias para o mercado consumidor, e São Paulo é o maior deles. Então, quanto mais próximo você está desse mercado consumidor, melhor, né? Então, dentro do raio 15, os aluguéis desses galpões são mais valorizados, a vacância desses galpões tendem a ser mais baixa. No raio 30, o aluguel é um pouquinho menor, a vacância já começa a ficar um pouquinho maior, ainda assim muito baixa e muito valorizada. Até o raio 60, mesma coisa, diminui um pouquinho o valor do aluguel, aumenta um pouquinho a vacância. E o mercado, quanto mais próximo tiver ali do centro de São Paulo, a gente pode dizer que demora mais para, quando uma crise no setor chega, demora mais para atingir esse raio mais próximo de São Paulo. E quando o mercado recupera, a recuperação costuma acontecer primeiro para quem está mais próxima do centro de São Paulo. Por isso que o mercado é todo dividido nesses raios, e quanto mais próximo você está do centro de São Paulo, melhor. Bom, tá explicada a história dos raios, vamos lá. Então, assim, grande parte dessa transação aqui é desse complexo BTLG Louveira, tá? Representa lá 63% da receita de todo esse portfólio comprado. E aí o fundo traz aqui no relatório algumas características da transação, diz que é a maior transação imobiliária logística na história dos FIIs, tá? Tem uma BL total aqui de 541 mil metros quadrados, é muita coisa, 15% dela com área climatizada. O que é área climatizada? É uma parcela do galpão como se fosse uma grande geladeira, uma grande câmara fria, que ela pode ser ou só resfriada ou ela pode ser congelada. Isso agrega muito valor para o galpão, porque alguns inquilinos trabalham com mercadorias que precisam ser resfriadas ou congeladas, perecíveis. Para eles é fundamental ter uma área resfriada, então isso valoriza muito o imóvel. São 17 locatários, o prazo médio dos contratos de locação é de 6 anos e 88% deles têm multas fortes. E aí tem as letrinhas pequenas. O que são essas multas fortes? Bom, diz aqui que em alguns casos, então, vai ser um percentual da receita, ou seja, do final, vamos lá, do que falta ser pago
até o final do contrato. E na letrinha pequena lá, acima de 4 aluguéis é o tamanho da multa. Pô, acima de 4 aluguéis é uma informação meio, né? Pô, acima de 4, 5, né? Pode ser 5, pode ser 20, pode ser 50. É meio amplo isso, né? Mas toda aquela multa que é acima dos 3 meses, que é o padrão da lei do inquilinato, é considerado já uma multa mais forte. Então, seja como for, é uma multa forte. Esse portfólio tem uma vacância física de 3%, tá? Que ela está concentrada nesse cara aqui, né, no BTLG Swap, e diz aqui, ó, 50% de vacância no ativo BTLG Swap, mas ele tem uma receita mínima garantida por 18 meses ou até a locação que acontecer primeiro. Bom, vamos seguir aqui. Então aqui é a localização, né, dos imóveis que estão em São Paulo e o que acontece com o portfólio do BTLG. Ele sai de 54% do seu portfólio que estava dentro do raio 60 do centro de São Paulo e ele sobe para 71%. Quer dizer, na média o portfólio fica mais próximo do maior mercado consumidor, ele fica um portfólio mais resiliente, com mais liquidez, com mais valor. Veja que aqui os pontos cinza são já os imóveis atuais, né, do portfólio do BTLG e aí ele soma esses outros 3 ativos dentro do raio de 60. Tá? O portfólio do complexo, esse BTLG Louveira, então tá aqui, são vários imóveis bem próximos um do outro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tudo ali pertinho, coladinho um no outro. Aqui um pouco mais de informações sobre eles. E quem são os inquilinos? Tu vai ver grandes empresas aqui, Unilever, DHL, a Kuehne+Nagel, JSL, a maioria delas a Shopee, empresas grandes, bons inquilinos. Olha para as fotos dos imóveis ali, todos os imóveis parecem ser muito bons e quando a gente vai olhar no detalhe, nós vamos descobrir que vários desses imóveis foram retrofitados recentemente, vários desses imóveis têm uma parcela, pelo menos deles, que é climatizada, né? E a classificação dele, o A+, né? Quer dizer, do mais alto padrão construtivo. E assim são todos os imóveis que foram adquiridos. Claro, uns com especificações um pouquinho diferentes de outros, mas todos eles de alto padrão. Tá, olha só, esse aqui, por exemplo, recebeu um retrofit, um investimento da ordem de R$ 1.362 por metro quadrado, feito pelo inquilino sem que o proprietário do imóvel seja penalizado ou tenha que reembolsar o inquilino ou qualquer coisa do tipo. Guarda esse número aqui, ó, R$ 1.362 por metro quadrado. E aí volta comigo aqui em cima e olha para o seguinte. Ó, na média, esse portfólio foi adquirido por R$ 3.250 o metro quadrado. Veja bem, praticamente 1/3 do valor do imóvel, esse inquilino aqui investiu em modernização do imóvel. E outros inquilinos fizeram investimentos também relevantes, não tão grandes quanto esse, mas também relevantes nos seus imóveis. Tá? Como é que fica então o portfólio do BTLG depois dessas aquisições? Ele fica com 0% de vacância financeira, todos os ativos são de classificação A ou superior, 94% dos ativos estão em São Paulo e ele tem 17 inquilinos. Essa é a transação atual, né? E aí como é que fica então o portfólio do fundo depois dessa aquisição? Ele sai de 85% de imóveis que estão em São Paulo, sobe para 89%, então na média o fundo melhora um pouco, considerando que São Paulo é o melhor mercado. A qualidade dos imóveis, ele salta de 92% de imóveis padrão A+, que já é super elevado. Se você comparar com outros fundos imobiliários, ele está muito bem posicionado nesse indicador aqui. Ele sobe para 97%, o que é fantástico. É um diferencial enorme do BTLG nesse sentido, né? E essa aquisição ela é muito grande, muito relevante para o fundo, faz com que aqueles que eram os 3 maiores inquilinos do fundo, que tinham 12% e 11% de participação na receita, passam a representar 7% cada um.
Então a aquisição é realmente muito, muito, muito relevante para o fundo. Bom, então os principais indicadores aqui, pós-aquisição, o fundo fica com 89% da sua área no estado de São Paulo, 71% dela dentro do raio 60 de São Paulo, a vacância física de só 2,9% é muito baixo, são 35 imóveis. O fundo tem uma alavancagemzinha muito pequena, de 3,1%, absolutamente nenhum problema, nenhuma preocupação com isso. E ele tem um caixa de quase 700 milhões de reais. E claro, tem que fazer frente a essa parcela daqui a 18 meses de 615 milhões de reais. Mas até lá o fundo pode emitir, pode fazer outras compras, pode vender outros imóveis, pode fazer um monte de coisa. Mas a fotografia de hoje é uma posição super confortável de caixa para o fundo. Tá? E o fundo ele vem entregando rendimentos mensais dentro daquilo que ele se propõe a fazer, né, do que ele diz, eu vou entregar entre 74 centavos e 80 centavos de rendimento todo mês, e ele está conseguindo fazer isso e entregar bem próximo da banda superior. Então esse é o BTLG, e assim que ele ficou após essa aquisição. É uma aquisição que chama bastante atenção. Ela entra para a história do fundo absolutamente, para a história do mercado, pelo menos até agora, né? Daqui a pouco o mercado cresce, 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 e essa aquisição, quem sabe um dia vai se tornar pequena, mas hoje ela é absolutamente a maior do segmento de logística e absolutamente a maior do fundo BTLG, certo? Obrigado se você ficou até aqui. Se você, enfim, gostou do conteúdo, curte o vídeo aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho e fica atento, e aí então você será avisado sempre que eu postar um novo conteúdo por aqui. Enquanto isso, pega aquele relatório que eu coloquei de graça aqui embaixo. Aproveita que é uma cortesia. Um grande abraço e até mais.